Olá, boa noite. Quero convidar você nesse instante para que juntos nós iniciemos a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira, e eu quero te convidar para que você abra o seu coração, sua mente, para que você adquira muito conhecimento, porque tem muita informação, a carta 16 capítulos e cheia de detalhes. Então é uma carta importantíssima para os nossos dias, para o nosso contexto. Então vamos lá, chame os seus nesse instante. Sempre que você precisar, pesquise sobre a cidade de Corinto, o contexto histórico dela, geográfico, político, social, para você conhecer as características da cidade, para a gente conseguir entender melhor todos os argumentos de Paulo, todos os dados que ele usa para levar aquela igreja à unidade e caminhar na perspectiva de Jesus. Enquanto isso, pega a sua Bíblia, abre aí e vamos caminhar juntos aí no nosso canal. E se você quiser fazer perguntas, pergunte lá nos comentários, a gente vai estar respondendo. Então procure o meu telefone, meu WhatsApp, porque é muita informação que tem e é uma carta extremamente oportuna e que gera e suscita em nós muitas perguntas, tá bom? Então fique atento e vamos iniciar com muito temor e tremor no coração, cheios de gratidão a Deus por mais esse dia. Vamos lá? A cidade de Corinto é uma cidade muito importante, amados, por vários motivos, mas o principal dela era que ela era uma cidade muito eclética, era uma cidade cosmopolitana, ou seja, era uma cidade do mundo. Todos passavam ali em função da posição geográfica daquela cidade. Cidade que foi destruída em 146 pelos romanos mesmos, mas que no ano 46 antes de Cristo ainda, o próprio Júlio César levanta essa cidade novamente, ela se reergue essa cidade. E muitos romanos, principalmente os romanos mais pobres, escravos, aqueles de baixa classe social, foram levados para lá com alguns líderes, né? E eu entendo, não foi só reconstruir a cidade, mas foi também de romanizar os gregos que ali estavam. Corinto então ela se torna a partir daí uma cidade importantíssima. Nessa época ela só perdia para Roma, Alexandria, Antioquia. Tinha nada 400 mil habitantes nessa época. Uns falam 400 mil, né? 250 mil livres e 400 mil escravos, dá mais que isso. Mas era uma cidade composta de gente de todos os tipos, de todas as classes, por conta da posição geográfica. Estava na Acaia, parte sul aqui, de toda a Grécia, né? Você tem ali a Macedônia, tem a Acaia. Então, assim, aqui tá nessa região, tá Atenas. Então, se eu pego aqui a cidade de Corinto, existe o istmo aqui, uma faixa de terra estreita, onde na parte mais estreita chegava a 6 quilômetros. Então, muitos que vinham navegando e queria chegar, atravessar norte e sul do país, passavam pelo Golfo aqui, ó, passavam pelos portos de Corinto, tanto em Cencreia quanto o Lecaiano. Um ficava mais perto do Mar Jônico, outro mais perto do Mar Egeu. Então, muitos que vinham trazendo produtos, suas mercadorias, tanto dentro da própria Grécia, como também quem vinha da Itália, Espanha, Cilícia, vinha para a região da Ásia, para a região cá embaixo do Egito, passava por aqui. E algumas embarcações, para evitar viajar pelo mar, preferiam descarregar em um dos portos e atravessar essa faixa de terra, o istmo, a pé, ali assim, trafegava ali por terra seca e reembarcava no outro porto mais na frente. Então o mundo passava ali. Deuses ali eram adorados de todos os tipos. Vocês vão saber por que Paulo escreve tanto e por que essa igreja se tornou uma igreja tão complicada. Porque eram muitas culturas reunidas no mesmo ambiente, gente. Então ela se tornou ali a capital da Acaia nesse tempo, Corinto.
Mas ao mesmo tempo que ela tinha essas características de uma cidade de líderes muito ricos, né? Ela também tinha cá embaixo nas bases uma multidão de gente muito pobre. O abismo era muito grande. E a cidade, ela, ao mesmo tempo que ela carregava na sua geografia um importante espaço, a cidade portuária, onde vinha gente de todo mundo e passava ali, vendendo seus produtos, adorando seus deuses, ela era uma cidade também da Grécia. Era a cidade da filosofia, não era uma filosofia ainda que atingia alguém, era mais abstrata, solta a filosofia. Não ia contra não ia contra nenhuma classe. Mas era uma cidade de muitos deuses. Você vê que a cidade tinha, né, era construída assim em duas partes, duas faixas de terra, uma tipo assim, uma acro-corinto e uma micro-corinto, cá embaixo, uma alta e uma baixa. Nessa parte mais baixa de Corinto, tinha a praça, né, uma região, uma praça chamada Ágora, que era uma espécie de uma praça cheia de lojas, gente, de templos, deuses para todo lado, mercados, açougues, lojas de todos os tipos. Tinha também nessa praça Ágora, assim, paralela a ela, 2 teatros. Tinha aquele encontro de Paulo com Gaio, onde os judeus da sinagoga levam Paulo até o procônsul Gaio para discutir sobre a religião que Paulo pregava, né? O cristianismo não, o caminho que nascia ali em Jesus Cristo, porque não tinha cristianismo ainda. Então assim, porque eles adoravam não como os judeus adoravam, Gaio nem dá bola. Então isso aqui, ó, essa tribuna chamada Bema, ali em Ágora, era uma tribuna toda chique, de mármore branco, azul, 2 salas ao lado, onde Paulo com certeza foi interrogado por Gaio. Gente, é 18 mil pessoas a 20 mil pessoas em um desses teatros, abertos ao ar livre. Então olha a importância disso aqui. É por isso que vocês observam que Paulo ficou ali 1 ano e 6 meses nessa cidade, conforme está lá registrado lá em Atos 18. Paulo fica aqui 1 ano e 6 meses evangelizando, começa uma sinagoga, a sinagoga não suporta, ele sai e vai para a casa de alguém do lado. Contigo a sinagoga, e ali ele começa. Então Paulo usa muito essa expressão teatro na palavra, na carta dele. Vai se falar de teatro, nós somos considerados como espetáculo ao mundo. Ele usa espetáculo em função do fato do teatro, porque a cidade de Corinto era a cidade que gostava da oratória. Eles gostavam de ir para essas praças, teatros públicos e expor e falar das últimas coisas. Era costume. Não é à toa que aqui tem Apolo, que era um cara de uma oratória fantástica, que acompanhava o Paulo. Então a cidade era muito assim, cheia de seus deuses. Deuses eram os montes. Eu vou ficar falando aos poucos, porque a gente não dá conta de falar aqui. Mas o ponto mais importante, amados, é que lá em cima, na Acro-Corinto, a 537 metros acima da Corinto mais baixa, cheio de escadas para subir, templos nas laterais, a todos os tipos de deuses. Lá em cima tinha o mais famoso, o templo da deusa Afrodite, em grego, né? Que corresponde à deusa Vênus no romano, que corresponde àquele deus que fala Astarote, né? Astarateia no feminino, que era deuses lá da Cananéia. Eram os deuses de lá, daquela região, que corresponde ao Star, a deusa babilônica. O templo era fantástico. As prostitutas cultuais se revezavam ali. Ciclos de 1000 prostitutas. Então você percebe que era uma cidade extremamente licenciosa, promíscua. A prostituição cultual era rito, ou seja, essas prostitutas cultuais, elas desciam lá de cima, lá da Acro-Corinto, vinham pelas escadas, vinham aqui embaixo, pegavam homens e levavam para lá.
para ritos sexuais para adorar a Deus Afrodite. Pra vocês terem uma ideia. E eu vou falar demais sobre isso aqui, sobre todos os deuses que eram adorados ali. Então tinha gente de todos os gostos, de todos os povos, todos os lugares. A comunidade era totalmente... Então imagine esses cristãos reunidos. Judeus não era a maioria nesse tempo, mas tinha uma sinagoga aqui. Mas tinha judeus aqui no meio deles. Imagine aí, escravos, comerciantes... Não tinha ninguém de alta posição aqui dentro da igreja ainda. Tipo senadores, classe política, não tinha. Mas já tinha comerciantes ricos aqui dentro dessa igreja. Gente que vinha de adoração a deuses, né? Romanos, gregos, judeus, gentios livres que vinham. Imagine esse povo tudo reunido. Uns com as culturas diferentes, outros vieram para dentro da igreja simplesmente por interesses, expor seus produtos com uma nova porta, oportunidade de crescer. Então é uma igreja que nasceu com muita dissensão, com muita divisão, com muito contraste religioso. De forma que Paulo usa uma palavra chamada aqui makelon. No grego é um açougue, ou seja, amados, como é que um judeu via um irmãozinho comum num açougue comprando carne de porco? Aquilo era um escândalo para ele. Paulo vai tratar essas questões todas aqui, para vocês terem uma ideia. Então eu te convido para abrir seu coração e aprender bastante. Bastante. A gente ler essa palavra e ser fortalecido por ela. Tem muita informação, eu não consigo passar todas as informações aqui por agora de uma só vez. À medida que a gente for lendo, a gente vai trabalhando isso. Esses detalhes se colocando, porque o contexto é muito, muito, muito importante. Essa questão das prostitutas cultuais que desciam lá e pegavam os homens aqui, elas usavam cabelinhos curtos. E aí a questão era o seguinte, não, e o que a gente faz então? Vai que um homem olha para uma mulher nossa e quer levá-la à prostituição. Não, então Deus usa o véu para diferenciar. Porque se as prostitutas lá do templo de Afrodite usam cabelos curtos, diferenciam vocês. Então quem não tem cabelo longo, usa um véu. Mas é para nós usarmos hoje? Não. É porque as mulheres tinham posse. Então quando eles viam alguém de véu, os homens tinham ideia, aquela mulher tem um dono. Ou de cabelo longo, aquela mulher tem um dono. Seja o pai, seja o marido. Não é uma prostituta. Então é uma questão de estratégia, amados. Não é para fazer disso uma lei e criar seitas e criar igrejas e religiões com isso. Como a gente conhece nos nossos dias. Não. Tudo isso aqui é cultura e vai ser colocado tudo aqui. Eu quero te convidar a fazer essa viagem conosco no poder do Espírito. Vamos tentar ler alguns versículos para iniciar? Não é Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, não foi vontade dele, humano, de ninguém. Paulo se tornou um apóstolo no sentido mais restrito da palavra, aqueles que viram Jesus e que andaram com Jesus. Ele está usando aqui nesse sentido que Jesus usou, né? Porque Paulo de fato foi aquele que nasceu fora do templo onde Jesus se revelou a ele, e não foi por vontade dele, ele jamais seria um apóstolo. Na condição que ele era de um perseguidor da igreja, um judeu nato, né? E o irmão Sóstenes, nós não vamos falar alguma informação sobre ele em função das escavações, mas na frente vocês vão saber um pouquinho. Então Sóstenes aqui é possivelmente aquele irmão que está escrevendo a carta para Paulo, né? Paulo está escrevendo essa carta aqui de Éfeso, nos 3 anos que ele passa ali em Éfeso. E na verdade, se a gente for estudar mesmo, essa carta que nós estamos lendo aqui não é a primeira, seria a segunda. A primeira se perdeu. Se perdeu. E tem ainda uma terceira que não aparece aqui. Então a segunda carta aqui seria a quarta. Então Paulo, na verdade, escreveu 4 cartas aos Coríntios. 2 estão aqui e é o suficiente para nós. 2 se perderam no tempo. Não chegou até nós. Grava isso. Então Paulo está escrevendo, junto com o irmão Sóstenes, que possivelmente ele está escrevendo e Paulo ditando a carta. A igreja de Deus que está em Corinto,
ele usa poucas vezes essa expressão, a igreja de Deus, né? E a igreja de Deus, quem era a igreja em Corinto? É a igreja que se reunia na casa dos irmãos, né? Nesse tempo ainda não tinham templos cristãos, isso só foi surgir depois do ano 300, 400, foi surgir isso, né? Está em Corinto, ou seja, na cidade de Corinto. Lá tinha gente de Deus naquela cidade, gente que se converteu, o evangelho cresceu ali. E Paulo chegou aqui assim. Ele sai, ele veio de perseguição, né? Sai lá de Atenas e vem para Corinto. E é em Corinto, aqui onde ele está, por volta do ano 51, 52, que essa igreja é fundada. Essa igreja é fundada no ano 51, 52, que foi de onde Paulo escreveu as duas cartas aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda que nós lemos anteriormente. E essa carta aqui, ele está escrevendo lá da cidade de Éfeso, né? Por volta do ano 56. Ele está escrevendo de lá, de onde ele escreveu mais cartas. Mas as duas foram escritas de lá, de Éfeso. Então ele está escrevendo de lá, a igreja de Corinto, que está em Corinto. Aos santificados em Cristo Jesus. E os santificados são aqueles que foram separados. A palavra santo, que vai aparecer demais no Novo Testamento, é separado. Não é um santo imagem, não, viu, gente? É santo, pessoas que foram separadas por Deus, foram separadas em Cristo Jesus, chamados para ser santos, tá vendo? Com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Senhor deles e Senhor nosso. Pronto. Ele está escrevendo para todos. Então, é só para os coríntios essa carta? Não, serve para todos, como chegou até os dias de hoje, para nós. Porque em todos os cantos da terra tem gente que está caminhando com Jesus. E em culturas diferentes, e você tem que adaptar. Por isso que o evangelho é existencial e ele se aplica a tudo. Porque o evangelho, ele não trabalha com padrões morais, ele trabalha com a ética de Jesus. E essa ética de Jesus chega e encaixa em todos os cantos, curando vidas e restaurando culturas, libertando mentes e corações aprisionados. Então, o que ele deseja agora? Verso 3. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Isso é a saudação inicial, né? Verso 4. Sempre deu graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Ou seja, então Paulo está entendendo que a graça de Deus se manifestou ali na cidade de Corinto, aos irmãos ali. Porque em tudo, irmãos, fostes enriquecidos nele, em Cristo. Vocês foram enriquecidos em Cristo Jesus. Enriquecidos em que sentido? De dinheiro? Não, muitos prosperam também em Cristo. Eu não estou duvidando que um cristão não rique, não tenha dinheiro. Não, riqueza é dom de Deus também. Mas a riqueza aqui não é isso. É porque em Cristo estão todos os tesouros, todas as riquezas e sabedorias do conhecimento. Então, quando eu chego em Cristo, eu sou enriquecido em todas as dimensões do meu ser, amados. E eu cresço diante de Deus na plenitude da palavra. Em toda a palavra e em todo o conhecimento, tá vendo? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Então, a presença de Jesus tem se confirmado em vocês. Vocês cresceram, estão dando frutos, estão gerando vida aí. De maneira que não vos falte nenhum dom, nenhum carisma, dom. Essa igreja nasceu assim forte, com muitos dons espirituais. Praticamente todos os dons estavam ali presentes, mas naquela Babel de deuses, de costumes, né? Uns traziam assim, outros eram assim, e eles tinham que se encontrar agora e se unir. Então essa é a dificuldade de Paulo na carta. É uni-los em torno do amor, não em torno de suas subculturas, de suas antigas religiões. Não, de maneira que não nos falte nenhum dom, aguardando vós, da agora em diante, a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então ele está dizendo que esses irmãos foram confirmados em Cristo Jesus, e Deus os guardaria até o fim, até o dia que Jesus voltar, amados. Nós já falamos sobre isso na carta aos Tessalonicenses. Aí ele diz, Paulo fala claramente, ó, fiel é Deus. Se o Deus que nos chamou, ele é fiel para nos guardar até aquele grande dia, apesar de todas as nossas dificuldades, amados, as nossas ambiguidades, nossos medos, nossas quedas às vezes, nossos desânimos. Deus vai nos conduzir até o fim, ele vai restaurar a gente, pelo qual Deus foste chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, que é nosso Senhor. Fomos chamados à comunhão em Jesus Cristo. Então aqui é o grande detalhe.
Paulo tem que unir essa igreja em torno de Jesus. O padrão tem que ser usado. E senão, cada um ia usar o padrão, vai trazer a cultura romana, grega, judaica, asiática para cá? Não, todos agora, crentes em Jesus, tinham que acomodar e adaptar-se ao padrão, ao homem perfeito Jesus. É isso que Paulo quer. Rogo-vos, pois, irmãos, verso 10, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Está vendo agora? Aí Paulo já começa a entrar de fato, porque a casa de Cloe, os irmãos de Cloe foram informar Paulo, atravessaram ali, saíram todo, atravessaram esse istmo e passaram por Atenas, atravessaram o mar Egeu e chegou lá em Éfeso, lá na Turquia, Ásia Menor. Fez essa viagem aqui, para informar Paulo o contraste, a dificuldade que estavam tendo, muita divisão na igreja. Paulo começa a dizer, não havia uma disposição mental, tinha muitos interesses, eles estavam em Jesus, creram em Jesus, mas muitas mentes pensando ao mesmo tempo, com muitos focos diferentes. Não tinha um rumo ainda. E olha que tinha gente cuidando ali. As divisões começaram. E começaram principalmente em função dos homens. Era a cidade da oratória. Então uns gostavam de Apolo, que era um cara bom na oratória. Outros não gostavam tanto de Paulo, embora Paulo fosse simples, um cara pequenininho, de uma fala diferente, não fosse tão persuasivo como Apolo. Outros gostavam de Pedro, porque Pedro, as pessoas diziam que quem mais seguiam Pedro eram os descendentes judeus, gostavam mais da lei. Entenderam agora? Outros ficavam assim, outros simplesmente não, nós somos os santos, nós somos de Cristo. Estavam divididos, não tinham uma disposição mental, não tinham o mesmo parecer entre eles. Eles não tinham entendido ainda que agora juntos eles tinham que abdicar de tudo e seguir Jesus. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que as contendas entre vós. Tinham facções religiosas já surgindo. E aí eu vou falando aos poucos com vocês. Refiro-me ao fato de que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é Pedro. E o grupo mais religioso, mas eu sou de Cristo, né? Acaso, aí Paulo vai começar a entrar, e eu começo. Acaso Cristo está dividido? Não está. Paulo falando por perguntas simples, né? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Foi eu que morri por vocês na cruz? Foi Pedro? Foi Apolo? Vocês foram batizados foi em meu nome? Ou vocês foram batizados foi em nome de Jesus Cristo? Aí Paulo vai e fala no verso 14, eu dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Então Paulo nem era chegado em batismo, o negócio de Paulo era pregar. Porque o batismo em si de água, de jogar água na cabeça, não tem significado, não tem poder salvífico. Não salva ninguém. Então Paulo nem se envolvia com essa questão. Eram os irmãos que ficavam ali para continuar regando a semente que Paulo plantou, é que iam batizando as pessoas. Apolo, os demais que iam ali, Timóteo, os outros que ficaram ali, pastoreando essa igreja. Aí Paulo fala no verso 16, batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Aí ele vem explicar, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, a boa nova, gospel, Jesus, evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então, quando Paulo fala sabedoria de palavra, é porque os gregos eram dados a isso. A oratória, a sabedoria, a persuasão, baseado na cultura grega filosófica deles. E Paulo vem com simplicidade, mas Paulo era o cara que tirava Jesus das páginas do Velho Testamento e expunha à frente deles. E Paulo ia em cada cultura e pegava os ganchos que tinham e apresentava. Isso aqui só se aplica em Jesus. Então, de forma que não importa de onde você vem, todo homem, toda terra, em todo lugar, tem que passar por Jesus. Tem que passar por Jesus. Então, Paulo não foi lá com uma boa oratória, expondo uma sabedoria de palavra humana, catedrática, não.
Por que Paulo ia com simplicidade? Porque Paulo não queria anular a cruz de Cristo, porque nós temos que ser levados a olhar para o alto, para a cruz de onde nos vem o bem. Nós temos que entender o mistério de que Deus estava em Cristo ali na cruz, fazendo matarem o pecado que nos matava e destruir tudo e nos dar vitória. Então, você não tem que crer porque alguém falou bonito, não. A essência é a cruz. Então, na simplicidade de Paulo pregava, mas pregava com muita sabedoria e inteligência de Deus, não com persuasão humana, com eloquência humana, com oratória humana, mas o poder de Deus se manifestava como quando o baixinho Paulo, de pernas curvas, um pouco careca, pregava e encantava, de forma que vocês vão perceber que Paulo era levado esses teatros, e ali ele debatia com as pessoas e expunha a fé em Cristo. Foi o que os judeus fizeram, levaram até Gaio para julgá-lo, porque ele vinha expondo a ressurreição. Isso é tremendo, isso é bonito, isso é maravilhoso. Não podemos nós anular a cruz de Cristo. Então, não é a religião A, B, não é a religião que tem que ser levantada nesse ensino, está entendendo? Porque as pessoas vão começar a falar de Jesus e entram para os guetos da religião. Aí eles dividem, batem. É o que acontecia entre eles. A igreja estava desunida por isso. Uns preferiam Apolo, Pedro, Cefas, tal. E aquele tanto de mentes, ainda em trabalho de purificação, não conseguiram ainda se unir em torno de Jesus. E é o que Paulo vai pregar agora. É a cruz de Cristo. Sabedorias humanas não salvam ninguém. O que salva é a loucura da cruz. É o mistério da cruz. Lá onde Deus se deu por nós. Onde foi manifestada a graça, a sabedoria, o poder de Deus e o amor de Deus. É lá, amados. E eu te convido nesse instante a afirmar o seu coração em Jesus. E não se inquiete com tanta coisa que vão surgindo por aí. Porque tem gente adoecendo mesmo, literalmente. E a religião tem fanatizado muita gente. Porque a gente tem que saber ler e levar tudo para a cruz de Jesus. Ele é o nosso prumo maior. Vamos orar nesse instante. Pai, purifica-me e purifica os teus filhos. Sim, Pai, que todos os nossos desejos e vontades sejam canalizados para Cristo Jesus, a cruz. Sim, Pai, que não prevaleça, ó Deus, as nossas ideologias, nossos costumes antigos, nossas culturas perversas, malignas que herdamos dos nossos pais e que não tem significado, Pai. Mas que permaneça a cruz de Jesus. Fortaleça-nos nesses dias em que estaremos lendo essa carta. Levanta muitos para ler a palavra conosco nesses dias. Derrama sobre nós porção dobrada do teu Espírito. Fortaleça-nos na fé e não nos deixe desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Renova os que estão, Pai, abatidos. Ajuda-nos nesses dias a voar alto, a subir com asas como águias, Pai. Para que nós corramos nesses dias, andemos nesses dias e não nos cansemos, Pai. Quando muitos jovens estão cansando o caminho. Porque é o Senhor quem renova as nossas forças e nos faz subir com asas como águias, construir ninhos nas alturas. Sim, Pai, onde o inimigo não pode arrancar-nos e tirar-nos daí. Guarda-nos nesse tesouro que é Jesus e fortalece-nos na caminhada e fortalece a alma de cada um que está abatido nesse instante. Livra-nos, Pai, e ajuda-nos a suportar as tribulações do tempo presente. Guarda o nosso povo, guarda as nossas casas e destrua, Pai, todo vento que queira, Pai, derrubar-nos. Pacifique o coração de cada um. É assim que nós oramos gratos por tudo, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.